Chegamos, hein? Para você ligado no Sportnet, também em @Central do Timão, lá no nosso YouTube, hein? TV Central do Timão. Chegamos para falar tudo que rolou, ó, do final de semana corintiano, direto aqui da Neoquímica Arena, local da partida envolvendo Corinthians e Fortaleza, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Teve jogo das Brabas, teve jogo da Seleção Brasileira Feminina e vocês conferem tudo aqui agora. É isso, né? Estamos aqui, ó, na casa do time do povo. O Corinthians enfrentou o Fortaleza, empatou em 1-1, numa partida de dois tempos, né? Podemos dizer assim. Afinal de contas, no primeiro tempo foi um Corinthians, no segundo tempo foi outro Corinthians. Isso porque o treinador do Timão, Dorival Júnior, ensaiou, né? Colocar o time reserva do Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Só que vocês sabem, né? Precisou na segunda etapa dos titulares. Isso porque ainda na primeira etapa, no comecinho do jogo, o Fortaleza abriu o placar com 1-0, gol de Breno Lopes. Corinthians até tentou, massacrou, fez o que podia na primeira etapa, perdendo muitos gols, inclusive o Timão, né? Mas acabou esbarrando no goleiro do Fortaleza. Na segunda etapa, vocês estão vendo as imagens aí, ó, o Dorival colocou o que tinha de melhor. Memphis Depay, Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Mateuzinho entraram no time do Corinthians para que o Timão empurrasse de vez a equipe do Fortaleza. Olha, ainda não deu certo, né? Precisou o Carrilho entrar no lugar do Dieguinho para aí sim o Corinthians jogar com o seu time todo titular na segunda etapa. E foi ele que fez o gol do empate nos acréscimos, que deu um respiro para o torcedor corintiano que só pensa na quarta-feira. Para lembrar que quarta-feira o Corinthians pega o Palmeiras lá dentro da casa do rival pela Copa do Brasil, oitavas de final, o jogo de volta tá 1-0 para o Corinthians. E quem falou sobre isso foi Garro. Sí, a gente acho que já demostrou que quando a gente joga com esse espírito corintiano, latendo junto com o torcedor, a gente consegue o que procura, mas infelizmente não conseguimos a vitória que a gente estava procurando e querendo. Agora a gente tem um jogo muito importante e com esse espírito, sim, com certeza que a gente vai para lá. Aí o Garro, que entrou bem, mais uma vez representando, é até uma dúvida, né, se ele joga ou não joga diante do Palmeiras pela questão do gramado sintético. Na minha opinião, o Garro vai para a briga, vai para a luta, porque vale muito, não só para o torcedor corintiano, mas também para o time do Corinthians, que viu ainda Hugo Souza, né, falar conosco na zona mista e também projetar a partida da próxima quarta-feira. 1-0 contra o Palmeiras lá foi bom também na final do Paulista, mas a gente melhorou muito defensivamente. Tem que parabenizar ao professor, à comissão, aos atletas, porque tem se empenhado bastante. O número de gols que a gente sofre, talvez de um tempo para cá, diminuiu bastante, né? E acho que isso se vê até pela quantidade de defesas que eu faço hoje com a quantidade de defesas que eu fazia antes, né? E então tem que parabenizar ao trabalho. E a nossa equipe é bem madura, a gente sabe como jogar esse tipo de jogo. A gente vai para lá para fazer o nosso melhor e, se Deus quiser, não sofrer gols, porque dessa forma a gente sabe que a gente está classificado e é isso que a gente vai buscar. Dorival Júnior, treinador do Corinthians, falou da partida diante do Fortaleza e já falou também do que pode acontecer na próxima semana. Isto porque o Corinthians enfrenta o Palmeiras na quarta. O que eu vejo é que nós insistimos muito com trabalhos de comportamento, de posicionamento, corrigimos muita coisa dentro da nossa visão, não em razão do que vinha acontecendo. Cada um tem uma maneira de jogar, cada um tem uma maneira de estruturar a sua equipe. Eu falo em cima daquilo que a gente pensa em relação ao futebol. Jamais eu falo a respeito do trabalho ou dos trabalhos anteriores de profissionais que estavam nos clubes que eu cheguei. Eu procuro colocar aquilo que eu penso. Trabalhamos muito comportamento, desenvolvimento passa muito por uma mudança comportamental de todos os jogadores. Eu falo comportamentos individuais e comportamentos coletivos. Eu acho que futebol você tem que respeitar alguns processos que são importantes e tentar cumpri-los o máximo possível. Isso acontecendo, você diminui a chance de tomar gols. Porém, ainda não é o ideal. Um detalhe ou outro ainda tem nos faltado. E com isso, nos tirar daí a possibilidade de melhores resultados. São pequenos problemas que acontecem ao longo de uma partida, mas que nos tiram a possibilidade real de um resultado um pouco diferente. Nós deixamos aí pelo caminho pelo menos uns 8
uns 8 a 9 pontos aí que seriam muito importantes nesse momento na tabela de classificação. Agora aqui no rodapé, né, para falar do futebol feminino, o Corinthians que enfrentou o Palmeiras já teve derby então, hein? E foi 1-0 pro Corinthians, Campeonato Paulista, 5ª rodada, gol da Gabi Zanotti, que falou conosco. Acho que a gente teve um período muito bom nessa intertemporada, teve um período de folga, mas tivemos 2 jogos, é sempre bom, né? A gente sabe que treino é treino, jogo é jogo. E como eu falei, a gente entra numa sequência decisiva do ano, uma outra competição, eu costumo dizer, e a gente tem que estar 100% ligado. Então, vencer um derby como foi hoje, nos dá confiança para ir para uma Copa do Brasil. A gente sabe que tem uma semana exaustiva, com jogos, viagens, troca de última hora, troca de horário, troca de sede, de mandar jogo, que eu acho que isso é inadmissível. O Bahia, por exemplo, chegar numa decisão, inédito da competição para elas e vão mandar jogo em outro estado. Troca de horário da Copa do Brasil, acho que essas coisas a gente tem que pensar e respeitar o torcedor que talvez se programou para assistir essas partidas. Então, a gente está prestes a mandar uma Copa do Mundo aqui no Brasil, essas coisas acho que não pode continuar acontecendo. Sempre bom quando o Corinthians ganha do Palmeiras, né? Que isso se repita na quarta-feira com o masculino também. A central do Timão estará lá presente, mais uma vez acompanhando todo o poderoso Timão. Ó, falei das brabas e quero parabenizar a seleção brasileira feminina, que foi campeã da Copa América, né, com várias jogadoras do Corinthians, mais uma vez, não só do atual elenco, mas que também já passaram pelo Timão, além do técnico Arthur Elias, né, parabéns pelo primeiro título à frente da seleção brasileira. Falado tudo aqui, falamos do futebol masculino, do futebol feminino, então, ó, deixo para vocês um recadinho, né? Vai lá e se inscreve no nosso canal no YouTube, TV Central do Timão, vai no nosso site www.centraldotimão.com.br, fique por dentro de tudo que rola no Esporte Clube Corinthians Paulista. Tem mais uma, hein? @Central do Timão em qualquer rede social. Vamos que vamos, vai Corinthians!